trabalhar. Vocês estão enxergando aí a tela? Sim. 3.3, estrutura do comércio exterior do Brasil? Aham. Então tá bom. A gente vai estudar isso hoje, encerrando a unidade 3, tá? A unidade 3 vai ter hoje um exercício. Se não der tempo de a gente fazer juntos, vocês me mandam via e-mail depois, tá? Vale 500 pontos como atividade de sala de aula, tá? Ok. Vocês vão fazer proficiência esse semestre? Tá sabendo de alguma coisa? Iriam fazer ou não? A avaliação de proficiência? Não sabe, Hum, né? não. Tá? Não é porque quem iria fazer, vocês já fizeram em anos anteriores, né? Uma prova que vem pronta, com 30 questões, né? E ela foi cancelada. Então, se vocês forem fazer alguma coisa, não vai ter. Gente, eu tô achando que a gente volta em junho, tá? Se a quarentena acabar mesmo no final de maio, todo mundo tá torcendo para isso, né? E com segurança, e pode ser que as provas B2 sejam presenciais. Eu Ai, tô tomara que não. Eu até ouvi uma situação aí de fazer rodízio, sabe? Tipo, volta só para fazer prova presencial, aí vai metade da sala, senta bem distante, faz a prova, depois no outro dia vai a outra metade da sala, senta, faz a prova. Então eles estão estudando essas situações ainda aí, pra gente fazer prova presencial ou não. Mas qualquer informação que eu tenho, porque assim também, eu não tenho reunião mais assim com eles, eles não fazem reunião com a gente, não, por enquanto não está tendo esse suporte com eles, mas quando tiver informação, eu aviso vocês, tá? Ok. Bom, vamos lá. Estrutura do comércio exterior do Brasil. Então, nas últimas aulas, nós estudamos um pouco do processo de exportação, né, e depois do processo de importação. E agora a gente fecha essa unidade 3, então, com toda uma estrutura, é mais uma discussão que junta importação com exportação e fala um pouco de algumas categorias quando a gente vai exportar ou importar, tá? E toda vez que a gente fala em importação ou exportação, a gente trabalha com os órgãos anuentes, que trabalham com regime aduaneiro, com cobrança de impostos, taxas, né? E aí esses órgãos eles são representados por algumas entidades, né? Mas toda essa finalidade é ter um controle e com certeza, né, angariar recursos. Impostos, arrecadar alguns impostos sobre as exportações e ou importação. E nós temos que entender também que existem algumas legislações específicas para isso. E é claro que dominar, gente, essas legislações não dá, só estudando em uma disciplina, né? Eu me lembro que tem na faculdade chamado Comércio Exterior. Então você faz uma faculdade de 4 anos só estudando legislação específica e contabilidade, essa parte para a gente realmente entrar nesses trâmites, né, que não é o nosso caso. E o que realmente vai dar know-how para todo mundo aí é trabalhar, né? Trabalhar realmente com essas negociações de comércio exterior. Mas essa legislação, ela tem como regra, como objetivo, proibir a entrada ou saída, né, de um produto, porque ele tem que cumprir regras em relação à especificação, algumas medidas, né? Então, para quê? Para garantir que a lei seja cumprida. Então, a gente tem o Inmetro, Vigilância Sanitária, vários órgãos reguladores, né, alguns que acabam agindo nacionalmente, outros que realmente estão nessa abrangência internacional. Mas a ideia é que faça cumprir algumas regras aí quando o produto ele entra de forma legal no país, né? Então essas leis não é só para arrecadar imposto, é também, com certeza, angariar recurso, ter controle, mas garantir também algumas especificidades daquele produto, né? Se você vai comprar café, né, ele tem que passar por vigilância sanitária, porque é bem de consumo, alimento, então isso pode vir com alguma toxicidade. Então tem algumas regrinhas que tem que ser seguidas, né? É como se fosse um Inmetro, um selo de qualidade. Se você vai comprar um brinquedo fora, tem que passar pelo Inmetro para saber se aquele produto mesmo tem segurança, né, se o plástico não é tóxico, se tem pecinhas soltas ali, porque às vezes coloca lá, pode comprar para beber.
e tem pecinha pequena, miudinha, que pode engasgar, porque criança coloca tudo na boca, né? Aquela fase dela, aquela fase oral, segundo Freud, né? Que ela coloca tudo na boca. Então ela conhece o mundo colocando objetos e pertences na boca. Então isso é meio perigoso. Então tem que passar por esses trâmites aí para garantir, né, uma certa qualidade também, tá? Então aqui, ó, além disso, temos como órgãos anuentes o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e entre outros, né? Então, quando a gente fala de órgãos anuentes, e é uma possível perguntinha que eu faça para vocês em prova, né? Existem alguns órgãos anuentes, sim, né? Qual que é o seu papel? Aí você vai falar que o papel é para cumprir as regras relacionadas às transições e às legislações do comércio exterior, visando olhar sempre a qualidade, as especificidades, as medidas, né? E cite exemplos. Aí você vai colocar em Metro, IBAMA, ANP, MAPA, né? Pode colocar, se você perguntar, eu vou pedir dois. Você põe em Metro e IBAMA, por exemplo, tá? É só para a gente saber que tem esses órgãos que, além de atuar dentro do Brasil, né, com algumas regras do Brasil, ele também ajuda a gente aí com essa situação de anuente, né, de dar anuência. Por que fala anuente? Que nome é esse, professor? Porque ele vem de anuência. Anuência é uma autorização, né? Eu tenho a sua anuência, eu tenho a sua autorização, então aí vem o anuente. São órgãos que vão autorizar ou não, chancelar ou não certos produtos para serem aceitos tanto para importação, principalmente, e também para exportação. Por que principalmente para importação? Porque você está comprando. Então, se você vai entrar com um produto dentro do país, tem que atender às normas do país, do Brasil. Se a gente vai mandar para fora, se a gente vai vender, se a gente vai exportar, aí tem que atender às normas daquele país, né, os órgãos daquele país. Tá? Porque o Inmetro é brasileiro, né? É nacional. Né? Lá tem outras medidas, lá tem outras regras que podem ser até mais rigorosas que as nossas ou não. Depende do país, tá? Professor, uma pergunta. Oi, Ontem, claro, até que cabe nesse assunto. Ontem eu claro. estava assistindo uma reportagem que falava sobre a Guerra das Colas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é super Das famoso, que é entre cola? Cola? das colas, Não, nunca vi, não. que é entre a Pepsi e a Coca-Cola. É uma guerra que foi mundial, conhecida Sei, desde 1935 e tal. isso é verdade. É, e aí o que acontece? Para poder, a Coca ela perdeu um pouco do mercado dela na China, na Ah, Índia, na verdade, por conta que ela precisava dar a fórmula dela, senão eles não autorizavam. No Brasil tem também esse sistema, tanto é que não. a Coca naquela época saiu da Índia porque ela não quis dar a fórmula dela, que é a fórmula secreta, né? Não Que ela, tem. No Brasil não. não tem isso, não tem. Assim, o que Uhum. eles colocam nas rotulagens os ingredientes, né? Ah, Aham. Ingredientes tem água básicos. gasificada, açúcar, não sei o que, mas isso só. Não tem Ah, nenhuma entendi. assim, tem que dar a fórmula, porque realmente é o grande segredo da Coca, né, gente? Porque nenhum refrigerante é igual a Coca, né? Pode ser próximo, é próximo. A Pepsi é próxima, mas não é É, igual, né? não. E é um segredo, deve ter alguma coisa ali no meio, gente. Possível, uma macumba no Sim. meio, Mas depois alguma vocês coisa. jogam no YouTube A Guerra Guerra das das Colas. Colas É maravilhoso. É assim, e é um pouco longo, mas é muito bom para você entender questão do marketing em si. É é um muito. documentário, Elton? É um documentário com as E pessoas isso da época. passa na TV ou não? É só pela Não, no internet? YouTube. Tá no Tá YouTube. bom. Nossa, bacana, gostei disso. A Guerra das Uhum. Colas. Vou Isso, assistir, tá? Vai ser tá o bom. meu programa nesse final de semana. Já tem o que fazer, Exatamente. tá vendo? André, ó, em vez de ficar vendo Caso de Família, né? A gente pode ver a Guerra das Colas, né? Exatamente. De férias com Legal. o ex, tá vendo? Ver a Guerra Não das Colas. dá, né? Parar Tá de melhor. ver live, parar de ver live, vou ver a Guerra das Colas. Por favor, Exatamente. né?
Ô, gente, quando a gente fala em importação, né, toda importação e exportação tem que estar habilitada no Siscomex. Lembrando que Siscomex quer dizer Sistema de Comércio Exterior, né? É um software, um ERP integrado que visa verificar essas transições de entrada e saída e recolhimento de imposto aí junto à Receita Federal, né? E as empresas, ao solicitarem a sua habilitação, elas serão avaliadas e enquadradas em algumas modalidades. Então, assim, nós somos uma empresa, a gente está importando produto e aí a gente vai estar no Siscomex. A hora que você, enquanto empresa, vai se enquadrar no Siscomex, tem algumas modalidades aí, né? Você pode entrar como empresa expressa. Essa empresa expressa, que é pessoa jurídica, né? Então, PJ, CNPJ, que pretenda. Então, assim, quando você declara, você vai enquadrar pela sua declaração. Ah, eu vou faturar tanto. Ah, eu vou comprar tanto. Então, há um enquadramento tributário, digamos aí. Porém, se na prática você provar outro, aí você muda de modalidade e faz um acerto. É como se fosse um imposto de renda, né? Ah, eu vou ter um faturamento anual de X. Então tá. No final faz um acerto de conta. Se passar, você paga essa diferença ou muda de modalidade. Então, é uma pessoa jurídica que pretenda realizar operações de exportação sem limite de valores e de importação. Então, ó, presta atenção: exportação, mandar para fora, vender sem limite de valores. E para importar, o somatório desses valores em cada período de 6 meses, então na semestralidade, seja igual ou inferior a 50 mil dólares dos Estados Unidos da América. Então, 50 mil dólares. Aí faz o câmbio da época, né? Então, somou 6 meses, né? Então, nesse período de 6 meses, se eu importei até 50 mil dólares, eu entro na situação expressa. Tá? Se eu passar de 50 mil dólares, aí eu mudo de categoria, eu mudo de modalidade. Então, para exportação não tem limite, eu posso exportar porque é bom para o país, né, gente? Sempre vai existir um estímulo à exportação, tá? Porque se está exportando, é porque está vendendo. Se está vendendo, está gerando emprego, está contribuindo com o PIB nacional. Quanto mais PIB, mais emprego. Então, assim, é melhor, porque é a situação que a gente está comercializando. Importar tem que ter algumas restrições a mais, porque a importação ela pode prejudicar o mercado nacional. E o papel governamental aí, né, é sempre o quê? É sempre resguardar, né, proteger o mercado nacional. Então, por isso que sempre o olhar, algumas barreiras, alguns entraves para importação sempre vão ser realmente mais assim analisados, tá? Do que da exportação. Por que também? Porque na hora que exporta, tem as regras daquele país, né? Então, porque a gente está exportando, né? Está vendendo. O outro país está importando, né? Isso que a gente está exportando. Então, a gente atende aí essas regrinhas aí. Tá? Ela pode ser limitada, cujo valor, perdão, cuja soma dos valores em cada período consecutivo, ou seja, também 6 meses, seja superior a 50 mil dólares dos Estados Unidos da América e até 150 mil. Então, na faixa de mais de 50 mil e até 150 mil, ela torna-se limitada, tá? Então, mesma modalidade, assim, para exportar, perdão, para importar dentro de um limite aí e sempre nesse período de 6 meses. Por exemplo, no Brasil, a gente costuma fechar balanço patrimonial a cada quanto tempo? Qual que é o período fiscal que a gente usa aí para contabilidade? Você sabe dizer? Ou querem chutar sem medo de errar? Errou não tem importância. Quando você falar o período, né? O DRE, balanço patrimonial, ele fecha de quanto em quanto tempo, gente? É E um um ano. ano, Isso, muito bem, um ano. Então, é o um ano. regime, né? É o exercício. O 12 exercício. meses ou um ano. Então, é uma regra, é uma convenção brasileira, tá? Mas para exportação não é anual, tá? É semestral, tá bom? É 6 meses aqui nessa regrinha aqui
do Siscomex. E também ela pode ter esse caráter ilimitado, cuja soma dos valores seja superior a 150 mil dólares, tá? Então, mantém-se as mesmas regrinhas. Para exportação, sem limite de valores, em ambos os casos, para exportar. E para importar, até 50 mil é expresso, acima de 50 mil até 150 mil é limitado, e acima de 150 mil é ilimitado. Tranquilo, né, gente? Sempre olhando que a gente está falando em dólar, tá? Então, cuidado com isso também. Se tiver na prova aí, ou em testes, né? Reais, não vai nessa. Sempre olha para ou na conversão. Mas é sempre atentar, porque a moeda mais comum utilizada nas transações aí de importação e de exportação é a moeda americana, tá? É o dólar e depois vem seguido do euro, tá bom? Vamos caminhar então. Expressa, limitada e ilimitada. Bom, além das empresas, as pessoas físicas também podem efetuar compras no exterior. É o caso do Elton, né? No entanto, a Receita Federal do Brasil, ela ressalta que é proibida a importação de quantidades de bens que demonstrem a prática comercial. Ô, Tati, você lembra que você perguntou isso na aula passada? Acho que a internet dela caiu, professor. Ah, tá. Eu não tinha visto. Tá bom. A Tati perguntou, mas e se eu comprar? Que a gente colocou o caso do Elton, né? Que compra muito pela China e tal, né? Se você for comprar para o seu uso, né? Tudo bem. Né? Essa fiscalização ela é mais em cima de quando você demonstra a prática comercial. Ah, porque você vai comprar, porque você vai revender, porque você vai ganhar dinheiro com isso, tá? Então tem essas modalidades, né? Mas essa fiscalização é muito em cima disso. E um outro aspecto, gente, muito importante aí sobre essas importações é o regime de tributação. No caso das importações, está comprando de outro país, realizada por empresas, independente, independente do seu regime de tributação, né, nacional. Nós temos aqui o MEI, né? Nós temos o microempreendedor individual, que é o MEI, o simples nacional, ou lucro real, ou lucro presumido. Em todas as operações serão cobrados impostos, os tributos, tá? No Brasil, gente, no Brasil, no caso do Brasil, os regimes de tributação, ou você é um MEI, ou você está no simples nacional, ou você é lucro real, ou lucro presumido. O que configura esse tipo de tributação? O que faz a empresa, pessoa jurídica, entrar nesse sistema de tributação? O que é? Eu acho que é conforme o lucro que a empresa tem, ou movimentação de caixa, eu acho. Ou, eu acho que não lembro. Não lembro certo, mas eu acho que é isso. Ou não? Ou é a receita? Na Eu verdade, não é o lucro, tá? É o faturamento, receita. É, Faturamento? falar. Receita, né? Porque quando fala lucro, a gente dá uma ideia de resultado. Lucro é resultado, né? Receita menos despesa. E aí eles não fazem isso, eles cobram em cima do faturamento, da receita. De tudo que Aham. entrou, né? Aí faz aí essa situação. Então, realmente é isso mesmo. Então, tem assim, umas regrinhas, né? Às vezes ela sofre alguns ajustes anualmente, mas é o faturamento bruto anual. É o faturamento bruto anual da empresa, né, e a quantidade de funcionários que vai dizer aí se ela é MEI, se ela é simples nacional. E claro, quanto maior, né, mais impostos ela paga, né, gente? Aumenta a faixa aí mais assim, contribuição, né? Mais tributo ela vai pagar. Então, independente. Perdão, pode falar. Quando a empresa é limitada, é a mesma coisa? Então, na verdade, não. É assim, ó. Aqui a gente está falando, André, de tributação. Então, ela tem um regime de tributação que ela vai se encaixar para dizer se ela é MEI, né? Se ela é nacional, simples nacional, lucro real ou lucro presumido. De acordo com a classificação de tributação da empresa, ela vai pagar X imposto.
tá bom? O que você Uhum. está falando é quando é forma jurídica. A Ah, forma jurídica, ela pode ser uma empresa individual, um único dono, ela pode ser uma limitada, que ela tem sócios, os cotistas, ou ela pode ser uma SA, uma anônima, que é por ações, entendeu? Então, entendi. assim, ó, foi uma excelente pergunta, porque realmente muitos confundem mesmo. Individual, único dono. Eu vou lá, abro o meu negócio e pronto. Casa Bahia, né? Até então tinha um único dono, o tal do Samuel lá. Depois disso, veio o que? A limitada, quando você tem sócios, e aí é aquela LTDA, né? LTDA, que chama de, Aham. de limitada. São sócios que vão fazer um contrato social entre eles, cada um vai entrar com uma participação, pode ser igual ou não. Aí eu vou entrar com 50 mil, você vai entrar com 200 mil, o outro vai entrar com 10 mil. Aí vai ser cotas. Então, quer dizer, cada R$ 1 que eu coloco na empresa, eu sou um cotista. E aí vai ser a minha participação nas decisões e no lucro. Quanto mais dinheiro, maior a minha cota que eu vou aí receber, tá? E aí tem o que? O estatuto social, que são as SAs, que são as sociedades por ações. Aí realmente serão empresas de capital aberto que vão negociar na bolsa de valores as suas ações. Entendeu? Então, individual, limitada e SA são empresas de situação jurídica. Tributação, aí vai vir BEI, o simples, o lucro real e o lucro presumido. São Entendi. coisas independentes. Então, além de ser uma individual, ela pode ser MEI, ou ela pode ser nacional, ou ela pode ser lucro real. Além de ser limitada, ela pode ser lucro presumido, por exemplo. Aí depende da situação. São coisas diferentes, mas que se complementam, né? Tá certo? Aham, Então, certo. independente desse tipo de imposto que ela está pagando já, lucro presumido, lucro real, né, ela vai pagar também os impostos sobre Nossa, é importação. muita Né? Então, ela coisa. vai. É muito imposto, é muito É imposto. muito. O Brasil, né, é o país do imposto. Paga-se muito imposto. Deus me livre. Por isso que a gente vê aí, o Andriele, os empresários brigando com o governo, né, tal, porque a carga tributária em cima dos empresários é muito grande mesmo, viu? É muito grande. Eu não sou empresário, mas assim, pensando como empresário, como administrador, que vocês também já quase são, é muito caro. Você pega, por Uhum. exemplo, pelo salário do funcionário. O que mais onera uma empresa, oneroso, pesado para ela, é funcionário. É folha de pagamento. Se você ganha R$ 1.000, você custa quase que o dobro, cerca de 80%. Então, se você ganha R$ 1.000, você custa para a empresa mais ou menos R$ 1.800. Então, É por muita isso que coisa, né? muitas pessoas não querem ter negócio próprio por conta disso, né? É Exata, quebra, muito. quebra, né? Porque ó, ela vai Ah, pagar fundo de garantia, ela vai pagar os seus benefícios, ela vai pagar imposto sobre o seu salário. Além de você pagar imposto de renda e INSS, a empresa também paga. É muito uhum. caro, então dá quase que o dobro, sabe? Então isso é real, tá? Isso é real. E aí tem alguns. Posso continuar? Tá tudo bem? Pode. Quer perguntar mais? Não, Não? Tá, você está obrigada. participativa hoje, viu? Eu fico feliz com isso, tá? Eu sempre sou, quando eu assisto, eu sempre sou, professor. Ô O Elton, problema ela é vem quando eu aqui, Oi. faz assisto. 3 perguntinhas, ela E fala, cai já fora, participei, posso sair. exatamente. Exatamente. Para quem começar a assistir a aula, fala assim, nossa, menina participativa, merece um Daqui a prêmio. pouquinho, Nossa, assim, ó, daqui a pouquinho, a Andriele saiu. Daqui a pouco, daqui a tchau. pouco. Ah lá, tá vendo? Já cumpri Não, minha Eita, meta hoje, tá Verônica. pago. Terrível. Ó, eu acho que esse desenho aí, ó, parece com você, Elton, sem barba. ah, é, Exatamente, mas coloca uns 30 quilos hoje. A mais. Tem Na hora que assim, vocês me antes da verem, nossa, eu tô quarentena. parecendo um cachorro bulldog francês. Isso aqui é Jesus. antes da quarentena, né? E isso é antes da quarentena, um dia antes. Mas sabe o que é isso, né? São os empadões que você fica fazendo. Você fica Nossa, do fiz empadão, um né? Que... pavê de paçoquita domingo, professor com ganache de chocolate, que olha. Aí, gente. Meu
Meu Deus Ô, do céu. Elton, Ah, vamos falar de empresa limitada, tá? Para de Olha, ficar falando dessas coisas aí, porque eu senão tenho que a gente falar vai da morrer. limitação que eu estou tendo É, para poder caminhar, que eu começo a suar dentro de casa. Então, a pessoa vai lavar uma louça, fica suando, né? exatamente, fica um sudorese. Tem que lavar a louça e tomar banho. Por quê? Porque já trabalhou demais. Exatamente, ai que horror. Que fase, que fase. O descumprimento de algum procedimento ou a existência de erros na operação acarretarão em multas e penalidades à empresa. Então é aquilo, né? São multas, são taxas que ela tem que pagar se ela não cumprir com algumas regrinhas aí. Então, vamos lá, vamos entender as infrações. É com R mesmo, tá? Infração. Que a inflação com L é aquela que a gente, quando aumenta a inflação, perde dinheiro, o dinheiro perde valor, né? Então isso é inflação. A infração aqui são as penalidades, né? É o descumprimento. Então, por exemplo, o uso de falsidade nas provas exigidas para a obtenção dos benefícios e incentivos previstos em um decreto, né? Decreto que dá aí algumas regalias para importação. Então, se for isso no Brasil não acontece. Né? Ninguém só nega imposto, ninguém falsifica documento, nada, tá? Esconde carga, mas se porventura, né, alguém, né, desavisada faz isso, tem uma penalidade, né, se for pego isso aí, 100% do imposto de importação. Então, em cima da nota fiscal ali, do imposto que está pagando, ele vai pagar mais 100% do imposto. Tá? No caso, por exemplo, tem alguns benefícios, né? Alguns descontos, algumas taxinhas que não paga, se for o caso, dependendo da quantidade ou do bloco econômico, né? De acordo com o decreto da época. Se isso acontecer e for pego, que realmente tem falsidade ali, tem mentira, tem mercadoria escondida, nota fiscal errônea, né? Errada, assim, com especificação de produtos que realmente está meio distorcido aí, a empresa paga essa penalidade aí, porque isso passa pelos entrepostos, né? Vamos lembrar o que é isso? O que é um entreposto mesmo, gente? E fica onde e para que serve o entreposto? Um de cada vez, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não lembro do entreposto, gente. Entreposto, né, Recordo. são estruturas montadas, né, em alfândegas que vão trabalhar com regime aduaneiro, que vai verificar, né, as tarifas e taxas alfandegárias de importação e exportação ligado ao Siscomex, né, e à Receita Federal. Então, passa pelo controle. Então, você vai chegar com o produto, né? Vai passar pelo... E geralmente fica onde? Em aeroportos e portos. Né? São as alfândegas, tá? Um entreposto por quê? Porque ele fica no meio entre tá entrando mercadoria, tá vindo de outro país, né? Tá no porto, por exemplo. Fica lá para entrar pro país e também fica ali para sair, para ir para um outro país, no caso da exportação, tá? Seria É, como se fosse os centros de distribuição. Quase isso, porque Quase passa isso? é que o centro ele tem esse caráter de receber, armazenar e distribuir, né? O Ah, entreposto é daí só é só passagem, só passagem, passagem. entendi. Tá? Aham. É conferência, Elton. Confere carga, confere mercadoria, no caso, confere documento e tributo. Uhum. O entreposto verifica se a carga, por exemplo, é uma carga perecível, se atende às normas brasileiras, como Inmetro, né, Aham. E sanitária e tal. analisa o caso, aquelas DANF, né? Isso, Aquelas. as DAN, também, Entendi. as notas fiscal e se foi pago todos os tributos em cima daquela importação, por exemplo. É o povo chato, né, gente? Sempre ligado ao Entendi. Sescomex. Lá que pega essas infrações, tá? No caso de uma outra infração, por exemplo, ó, importação como bagagem de mercadoria com finalidade comercial. Por exemplo, o Elton, ele compra para consumo próprio. Você vai lá e compra um creme da Jequiti, né? Você importa Jequiti. E aí
Mas se for para o seu consumo, beleza. Mas se for, se você tentar esconder na bagagem, né, para fins comerciais, né, se for pego na alfândega, né, penalidade 50% do imposto de importação. Quer dizer, você já vai pagar imposto, certo? Aí você vai pagar a mais 50%. Então você vai pagar R$ 1.000 de imposto. Você vai pagar R$ 1.000 mais R$ 500. Quer dizer, vai pagar uma multa por isso. Acontece muito isso quem vai para os Estados Unidos. Né? Você pode comprar lá para o seu consumo. Você compra roupa, você pode comprar tênis, você pode comprar iPhone, mas para o seu consumo, né? Então tem gente que vai sem, não vai com celular, ou vai com bem pobre, joga fora lá, compra um iPhone lá e vem usando o iPhone, como se fosse seu. Se você vier com 2 celulares, aí configura comercialização. Acontece isso, né? A pessoa vai para Disney, ela vai passar lá, vai ficar na Disney e vai visitar umas lojinhas lá. Ela vai com menos roupa possível. Ela vai com a roupa do corpo quase só e com a mala vazia, porque ela quer comprar lá, né? Nos outlet, ela quer comprar produto lá. Então, quando ela vem, ela vai configurar para ela roupa de consumo, né? Ela tira etiqueta, ela fala que ela tá usando, é a roupa dela. Porque se for provado que tem roupa a mais ali e ela vai comercializar, aí entra nessa situação aí. Claro, gente, que algumas pessoas burlam, né? Conseguem burlar, outras não. Eu conheci pessoas que foram com o celular Xing Ling, chegou lá, jogou fora, descartou lá, doou, sei lá, e aí comprou um iPhone lá, tirou da caixa, jogou fora a caixa toda, e veio usando, como se fosse, é meu, é de uso, então não é para comercialização, tá? Então tem isso também. É, preço declarado diferente do arbitrado, né, na forma do artigo 86, que regulamenta o aduaneiro ou efetivamente aquilo que é praticado. Preço declarado diferente do arbitrado, porque quando você vai comprar, você declara antes de você receber a sua mercadoria, por exemplo, você declara, né, no Siscomex, você entra com os dados lá, né, quantidade e o preço. Na hora que isso for faturado, na nota fiscal tem que bater com os dados alimentados no Siscomex. Então eles cruzam essa informação. Por quê? Porque em cima desse valor você paga imposto, né? E aí a hora que eles passam lá pela alfândega, eles conferem se no sistema aquilo que já foi imputado lá, né, alimentado com o valor, tem que ser o mesmo daquele que vai ser faturado. Senão também paga, olha lá, penalidade 100% da diferença apurada. Não é de imposto, não. É do valor da nota. Então, você lançou lá você vai gastar 500 mil. Né? Aí chegou o produto, mas aí, se você lançou no Sescomex 500 mil, você vai pagar em cima de 500 mil os impostos. Aí, na fatura, vem 700 mil. Ou dólar ou real, né? Deu 200 mil de diferença. Você paga isso em tributação também para eles. Uma outra infração é a incorreção na fatura comercial, que é R$ 200 por fatura. O que é incorreção? Erros na fatura. Né? Não vem de acordo com aquilo que é pedido, né? Os impostos que estão sendo recolhidos e a descrição da mercadoria, realmente assim, de forma correta, né? E com os carimbos e com as chancelas necessárias aí. Então, se tiver errado, não tiver proforme, né? Conforme aquilo que é exigido, por fatura paga-se R$ 200. Isso tudo na alfândega, tá? São esses casos aí. Para a gente assimilar, aqui, ó, a importação de bens deve estar de acordo com as regras definidas em normas publicadas pelos órgãos responsáveis, para que a empresa não incorra em pagamentos de multas e outras penalidades. No caso de produtos sujeitos a procedimentos especiais, a empresa deverá buscar uma autorização de importação junto aos órgãos anuentes, que, após análise do pedido, poderão ou não deferir a licença de importação. Gente, vocês perceberam como é burocrático? Vocês percebem isso?
como tem trâmite, e quem domina esse assunto, né, quem trabalha, porque assim, muitas empresas trabalham com importação e exportação, e quem domina realmente, quem trabalha na área, tem essa vivência, uma pessoa que ela é atrativa para o mercado, porque é muito burocrático, é muito trâmite, né? Isso que nós estamos estudando de uma forma bem geral, bem genérica ainda, né? E aí, dentro de cada situação, há o quê? Há as regrinhas, né? Específicas, lei que muda, decreto que muda, ainda mais quando o governo quer aumentar a taxa, ele cria mais imposto, mais procedimento, mais documento, então ele vai criando, vai deixando mais fácil ou não, de acordo com a época, e quando ele quer viabilizar ou não as importações. Né? Exportar é um pouco mais prático, né? Também tem regras, mas importar é um pouco mais, né, embaraçoso aí, ainda mais que não trabalha com isso. Por isso que é comum as empresas elas contratarem uma trend, né, uma empresa especializada em comércio exterior. Vocês conhecem alguma empresa que faz isso, gente? Já ouviram falar de empresas que são especializadas em comércio exterior, que atuam dentro de outras empresas? Elas estão lá, elas criam escritórios lá e elas são contratadas. Vocês conhecem isso? São contratadas. Não? Não. Para trabalhar com comércio exterior? Não? Por exemplo, tem uma famosa, ela trabalhava, ela ficava dentro da Embraer, chamava Minoica. Nunca ouviu falar em Minoica? Não. Não? Ninguém? A Tati, o Elton? Não, só Minalba. Não, Minalva é a água depois da Ah, cachaça. É o Minâncora. Minâncora Não, também. Minoica é uma empresa de comércio exterior e ela atua dentro de algumas indústrias, fábricas, para viabilizar importação e exportação. E quem paga para ela? A empresa, né? A Embraer, por exemplo. Minoica. Aí ela renova contrato ou não. Então, dentro da Embraer tem lá escritórios, né, pontos estratégicos da Minoica, e aí ali ela vai fazer todo o trâmite. Porque é muito mais fácil você contratar uma empresa especializada nisso do que você fazer, né? Porque a empresa, ela quer pensar o quê? Nos produtos que ela vende, né? Então, eu quero pensar no meu produto, na qualidade, na produção. O trâmite burocrático eu terceirizo, eu contrato, né? Faço parceria, alianças com outras empresas para poder fazer isso. É muito comum você ver em grandes empresas, né? Pegar uma Johnson da vida, GM, Embraer, grandes indústrias fazerem isso, de contratar, né? Como se fosse uma terceirizada mesmo, para fazer isso. É muito comum, gente. É muito comum, porque é muito burocrático, né? E outra, gente, o não cumprimento é multa. Acarreta em multa, perde credibilidade, perde cliente, né? A mercadoria fica parada na alfândega. Então é muito sério isso, né? Você pode comprometer todo o processo aí, se não tiver um trâmite legal, né? Legal assim, de lei, legalização, transparente em relação a isso, tá? É muito sério isso mesmo. Bom, a importação de bens, já falei isso. Reflita, vamos refletir. É comum ouvirmos histórias de brasileiros que foram para os Estados Unidos para fazer enxovais para o bebê. Você podia ir, Elton, fazer enxoval para seus cachorros aí, comprar equipamentos eletrônicos ou adquirir roupas de marcas famosas. É o caso do iPhone, por exemplo, comprar cremes importados, né, e assim por diante. agora, professor, não sei se vocês viram, mas a onda que o pessoal, pelo menos nesse semestre, não está Ok. querendo comprar em si o iPhone fora. As pessoas estão tentando importar o novo Samsung, que custa R$ 9.000, um de flip. O Samsung tá chique, né? R$ 9.000. Então as pessoas estão tentando importar com uma taxa menor, mas não está conseguindo para entrar no Brasil ainda. Oi? O professor deve estar bebendo água. Ou então caiu é que o celular dele é Linux. É o quê? É Linux. Só tá nós dois aqui na aula.
Elton, ele tá ouvindo tudo que você tá falando. Tu tá tomando água, cacete. É que eu engasguei com a água aqui. O professor parece a gente chamando minha sobrinha, porque minha sobrinha chama Kate, a gente chama ela de Kate Cacete. Eu tava tomando água e você falou, eu engasguei, não vou tirar o mudo. Espera aí, aguenta aí. Lembra, Mel? Ficou mudo, tava tomando água. Tá se hidratando. Não aprendeu ainda. Achei Até que eu que era nasci coisa. na aula já sei. Tá vendo? Mas, desculpa, então aí você falou sobre isso, né? Isso é marketing, né, Welton? É marketing. Sim. Né? É um marketing ferrado em cima disso. E o iPhone, eu vejo pessoas reclamarem do iPhone, não de qualidade, tá? Mas que tudo paga, né? Qualquer coisinha que você baixa nele lá, você quer fazer uma coisa ou outra, você tem que pagar. Pela Não lojinha mais, viu, do celular. professor? Não Não mais, mais? porque agora você vai na App Store, isso daí já vai fazer, na verdade, eu acho que uns 2 anos. Tá. Eu já tenho um iPhone, já vai fazer uns 7. O que Nossa. acontece? Você... Pode falar humilde. Não, é Não, sério, é sério. a Não, humildade do Elton é algo que me não é, contagia, gente, a gente começa sempre com SE. Eu ainda tô no meu 7 aí, ó, há 300 anos. Mas o que acontece? Você coloca lá na App Store, você coloca para baixar, você coloca lá a sua digital para liberar, e na hora que é para você colocar a parte do cartão de crédito, só você colocar cancelar. Então tem muitos que são gratuitos. Eu tenho inúmeros aqui gratuitos. Entendi. Antes era tudo pago mesmo. Que era pago, né? Uhum. Entendi. É que no Android você não paga nada, sabia? Pensa Sim. nisso. Eu Eu sou sabia disso. sim. Eu já tive muito Android. Já fui pobre, né, Otto? Não, eu ainda sou pobre, mas eu já tive muito Android. Depois que ele passou a usar iPhone. Apenas. A foto que eu te gravei foi feito. Entendi. Depois que ele passou a usar iPhone e comer cream cheese, é outra pessoa. Aí o André, a gente fica na Quali, né? Mal e mal, uma manteiguinha ali e no nosso Android, né? Não, a André então. falou que ela usa margarina franciscano. Hoje eu uso Doriana. Doriana. Olha. Potão Doriana... econômico de 1 quilo. Doriana, ela na frigideira fica bom. Ela, sabe? Tipo, torrado, sabe? Fica ótimo. Aviação, esquece, né, André? Não, aviação. Nunca comi, professor. Nem sei o gosto. É isso, né? Que faz. Minha mãe compra a manteiga direto da roça. Ai, que delícia. Muito bom, melhor. Também acho. Muito melhor. Também acho. Aqui na fazendinha tem. Show de bola. Mas quem não tem essa oportunidade de viajar para a América pode importar esses produtos norte-americanos, né, muitas vezes a preços muito mais baixos do que os produtos iguais ou similares vendidos no Brasil. Na sua opinião, por qual motivo os brasileiros conseguem importar produtos americanos a preços menores do que aqueles praticados no mercado brasileiro? Seria apenas uma questão relacionada a custo de produção? Reflita sobre esse assunto. Gente, de verdade, por que vocês acham isso? Por que comprar, às vezes, né, importar, fica mais barato do que você comprar numa importadora no Brasil? Por causa de quê? Impostos. De taxas, não é? Impostos, taxas, e não é só isso, né? Porque o que acontece, ó? Vocês têm noção de qual percentual é na remarcação de preços? Andrélia, você tem uma padaria e você vai revender. Por quantos por cento em cima daquilo você revende? Em média, né? Tem noção? Bastante, professor. Chuta aí um percentual. Para revender. Uns 70%. Você acha que é tudo isso? Eu acho que sim. E o que você acha, Elton? Qual que é o percentual de remarcação? De remarcação de um produto para revenda, eu acredito que seja em torno de 100% sim. Dobro? O dobro. Tá, e a Tati? Eu ia falar isso, acho que deveria ser pelo menos o dobro, não?
Não é assim, é claro que tem um produto que chega até a ser 300%, tá? Uhum. Mas na média é 30%. Na 30%. média, 30%. Mas 30%. Porque ele já tem bastante imposto, né, professor? Até É, mas chegar para a gente remarcar. Vamos pensar assim, ó. Quanto custou esse creme para mim? Já com os impostos, tá, gente? Eu comprei da fábrica por R$50. Vamos pensar assim, bem ridículo. Eu comprei da fábrica, saiu R$50 o pote do creme, tá? Cada pote R$50. O custo dele. Mas aí eu vou importar, eu vou pagar imposto. Só mais R$30 aí. Então me custou 80, ok? E custou 80, com o produto mais impostos que eu paguei. Aí eu vou remarcar em cima dos 80, 30%. Ah, sim. Para eu revender. Então já tá ali, o produto já tá o imposto, e os impostos, taxas, tudo mais, e em cima dele eu remarco. Por quê? Esses 30% que vai ser o quê? Para eu pagar funcionário, pagar aluguel, outros impostos nacionais, né? Que é o lucro, né? Mas é claro que isso é uma média, gente. Porque, assim, ó, por exemplo, já foi em mercadinho, em padaria, aqueles docinhos que eles revendem ali, eles têm docinho ali, bala, chiclete, chocolate, que eles Muitos é remarcam. consignado, né? Muitos são consignados, mas quando você compra e você revende, você consegue ter 300% de remarcação em cima. Sim. 300%. Porque você compra em grande quantidade, né? Você paga X, aí a hora que você vai vender, você vende muito mais caro. Então, tem produto que você ganha 300%. Tem produto que você ganha 100%, 70%. Mas a média aí, né? Chega de 25% a 30%, tá, gente? Lojas de material, padarias, mercados, tal, cerca de 30%. É média, claro. Só que assim, é aquilo que você cobra aquilo que você quer. O nosso sistema de mercado chama concorrência perfeita. Então não precisa ter combinação de preço, não é tabelado. Você cobra o preço que você quer. Se você cobrar muito mais caro, você não vai vender. Exato. Mas se cobra o preço que você quer, a não ser se você for uma franquia. Franquia tem que cobrar o preço da franquia. Big Mac no Brasil inteiro é o mesmo preço, porque é uma franquia. Assim como Boticário, Cacau Show, Girafas, né? Várias marcas aí já é tabelado já. O franqueador decide, né? E aí isso é repassado para os franqueados, tá bom? Mas é imposto mesmo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, tá? Gente, até aqui, alguma dúvida, gente? Não. Então agora não vou compartilhar com vocês. Agora eu vou com um vídeo que vai falar pra gente um pouquinho. Eu vou soltar o vídeo e vou perguntar: estão vendo e ouvindo? Aí alguém responde, por favor, por gentileza, tá, gente? Eu aprendi a compartilhar vídeo agora, acho que deu certo. Eu acho, né? Peraí. Você não pode perder esse vídeo. Ouviram? Sim. Vou te contar 4 coisas que você precisa saber sobre a licença de importação no Brasil e como evitar dor de cabeça nas suas operações internacionais. Veja o vídeo até o final que você vai ver que vale a pena. Eu sou Carlos Araújo e se você ainda não me conhece, para tudo que você está fazendo e aqui nesse canal você se inscreve. Tem um ícone aqui em algum ponto, marca o sinetinho para você receber todos os vídeos que eu produzo. Eu sou despachante aduaneiro, especialista em desburocratizar o comércio exterior das empresas. Eu sou um apaixonado pelo comércio exterior, pela logística e despacho aduaneiro da importação e exportação. Eu tenho vários artigos publicados no comexblog.com.br, que lá também você vai encontrar e-books, cursos gratuitos e pagos.
Muito bem, nosso papo de hoje é sobre a licença de importação no Brasil. O Brasil adota o sistema de licenciamento das importações. Essa fase, considerada administrativa, é controlada pela SECEX, Secretaria de Comércio Exterior. Antes da implantação do Siscomex, em 1997, esse formato era manual e denominado Guia de Importação. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que é a licença de importação. A licença de importação serve para obter autorização ou conformidade do órgão que responde pelo controle daquele produto ou operação. Via de regra, a maior parte das operações no Brasil estão dispensadas de licenciamento, devendo o importador autorizar um embarque e, ao chegar, proceder com o registro da declaração de importação. Para algumas atividades econômicas, há a exigência de licença de importação ou permissão para importar esse produto. As empresas que desejarem importar esse produto deverão providenciar o pedido dessas licenças através do Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior. O Siscomex é um sistema informatizado gerenciado pela Receita Federal, SECEX e Banco Central, que centraliza todas as operações de comércio exterior no Brasil, que acontece através de um fluxo único e automatizado das informações. Via de regra, quando o produto necessita de licença de importação, é comum que essa autorização deva acontecer antes do embarque. A segunda coisa que você precisa saber é como pesquisar se o seu produto necessita de licença de importação. Você vai precisar descobrir a NCM do produto. Eu tenho um vídeo que fala sobre classificação fiscal de mercadoria. E no Brasil essa classificação é a NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Efetuar uma classificação fiscal é identificar a mercadoria de forma clara, por intermédio de um código numérico, quanto aos seus objetivos tributários, administrativos e estatísticos. E é preciso que você tenha a NCM antes mesmo de decidir comercialmente pelo produto. Com esse código numérico, você irá identificar se a carga tributária, as suas exigências e, o mais importante nesse momento, se ele necessita de licença de importação. Com a NCM, você irá entrar numa ferramenta disponível, fornecida pela Receita Federal, e buscar o tratamento administrativo na importação. Se aparecer que não há tratamento administrativo, significa então que o produto está dispensado da licença de importação. Se o resultado da sua pesquisa for alertar, significa que a licença de importação do seu produto é automática. Agora, se o resultado da sua pesquisa for analisar, então a licença de importação do seu produto é não automática. Ambas as licenças de importação, automática e não automáticas, precisam ser emitidas no Siscomex, com base nas informações descritas na fatura proforma emitida pelo exportador. A licença de importação é um documento eletrônico que contém informações de natureza comercial e financeira, referente à mercadoria e à operação de importação. Após esse registro no Siscomex, o interessado deverá provocar o órgão anuente através dos mais diversos meios e aguardar o resultado da análise. Esta análise poderá ser deferida, indeferida ou posta em exigência. O importador só terá autorização para importar a mercadoria após a licença de importação ser deferida. E o meio de consulta ao resultado é exclusivamente pelo Siscomex. A diferença entre licença de importação automática e não automática está na restrição de embarque. A primeira exige que você efetue o registro, mas não haverá restrição de embarque, ou seja, a carga pode embarcar e você pode fazer depois. Em suma, significa que você até pode embarcar a mercadoria que não haverá nenhuma penalidade. Eu sou da opinião que um importador deve esperar. Por quê? O simples fato de não exigir restrição para embarcar, nada garante que a licença de importação será autorizada. Já a segunda opção, a licença de importação não automática, há restrição no embarque, implica em restrição no embarque. Isso significa que você só poderá embarcar a mercadoria após o deferimento da licença de importação pelo órgão competente. A terceira coisa que você precisa saber sobre esse nosso bate-papo é quais são as penalidades. Deixar de emitir uma licença de importação para um produto que tem essa exigência pode gerar dois tipos de penalidade: ausência de licença de importação ou licença de importação deferida após o embarque. A licença de importação está prevista no artigo 706 do Regulamento Aduaneiro e são para aquelas hipóteses em que, durante a conferência aduaneira, foi encontrada mercadoria sujeita ao licenciamento de importação não automático que estiver declarado naquele documento que você apresenta
para a Receita Federal. Para esses casos, a multa é de 30% do valor aduaneiro sem teto máximo. Significa dizer o seguinte: você embarcou a mercadoria ou não sabia que aquela mercadoria foi embarcada ou não sabia que aquela mercadoria tinha licença de importação, registrou a declaração de importação, no momento em que ela foi fiscalizada pela Receita Federal, se identificou aquela mercadoria que você não sabia, não estava previsto nos documentos, e aquela mercadoria necessita de licença de importação. Para esse caso, então, é considerado a ausência de licença de importação. E a multa é de 30% do valor aduaneiro sem teto máximo. Isso é uma facada, fique atento. A segunda possibilidade, ou seja, a multa pelo deferimento de licenciamento após o embarque, também está prevista no artigo 706, mas é o inciso 1, a linha B, e acontece quando o embarque da mercadoria licenciada ocorre após a data de restrição de embarque. Nesses casos, a multa é de 30% do valor aduaneiro, mas tem um limite de R$5.000, além de haver redução de 50%. É aquele caso que você mandou embarcar mercadoria que não tinha como segurar o embarque e tirou a licença de importação, e essa licença de importação era não automática e havia uma restrição de embarque. Como o embarque aconteceu antes do deferimento, vai gerar a multa. Mas nesse caso, a mercadoria foi embarcada na verdade, ela saiu do exterior com destino ao Brasil com a licença de importação deferida. Ou seja, esse caso é de 30%, mas tem um teto limitador de R$5.000. Ok? E a quarta e última coisa que você precisa saber sobre o licenciamento de importação é a análise dos licenciamentos. Cada órgão anuente no Brasil tem a sua política de análise, como regras, modelos de documentos a serem apresentados, sistemas paralelos ao Siscomex, sistemas de cobranças e prazo para análise. Enquanto as licenças de importação analisadas pelo DSEX por intermédio do Banco do Brasil levam 4 dias úteis, aquelas deferidas pela Anvisa levam 40 dias. Enquanto as licenças analisadas pelo MAPA precisam ser inseridas no Vicomex, que é um sistema da Receita Federal, e no SIGVIG, que é um sistema próprio do MAPA, as do Inmetro precisam ser informadas no sistema Orquestra. Enquanto as licenças analisadas pelo DSEX não exigem nenhum documento a ser enviadas, aquelas analisadas pela Anvisa, por exemplo, necessitam de mais de 10 tipos de documentos diferentes. Ou seja, o importador fica completamente perdido nesse emaranhado de obrigações. E enquanto ele não cumprir todas essas obrigações, seu pleito não vai ser deferido e ele não vai poder embarcar a sua mercadoria. É por isso que é isso que chamamos de barreiras não tarifárias, em que o modelo brasileiro aplica restrições gigantescas, caras, que inviabiliza qualquer vontade do empresário de comprar no exterior. Ou então, ele tem de contratar alguém especializado para cuidar apenas dessas licenças. Note que não falei na logística, na análise documental, na carga tributária e na distribuição. Enquanto o empresário, no mundo desenvolvido, precisa apenas se preocupar com atendimento ao cliente, aqui ele precisa se especializar em importação e cumprimento de regras para cada um desses órgãos competentes. É por isso que eu oriento que a importação é uma ciência. Antes mesmo de você descobrir se o seu produto vai ter aceitação no mercado, se você consegue emplacar junto ao seu consumidor, primeiro pesquise e você precisa saber se vai conseguir vencer todas essas barreiras estatais. Não tenha dúvida de que para você importar, você sempre vai precisar de um especialista ao seu lado. Aqui no comexblog.com mantemos uma equipe especializada de consultoria que poderá lhe ajudar nessa operacionalização da importação, inclusive nos licenciamentos. Não importa o seu tamanho, o tamanho da sua empresa, ou se você já possui experiência no assunto. A gente quer te ajudar a ter sucesso no comércio exterior. Tem um link em algum canto dessa tela que você pode preencher e enviar algumas informações sobre a sua operação. Gaste alguns minutos nessa tela que a gente vai receber a sua demanda e vai te retornar sem nenhum compromisso. E se você acha que o que eu falei até agora faz sentido na sua vida, se você já passou por isso, deixa aqui embaixo seu comentário. Eu adoraria conhecer a sua história. E também aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever em uma lista de conteúdos sobre importação. Clique e coloque seu melhor e-mail que eu vou te mandar conteúdos interessantes e relevantes. Sem spam ou mensagem desejada. Eu odeio spam, ok? Eu sou Carlos Araújo e gostaria de dizer muito obrigado. E até um próximo vídeo. Até mais!
Perceberam, pessoal, quantos entraves? Isso é muito complexo. Meu Deus. Muito, várias licenças. Então, assim, tem as tarifas, né? As barreiras tarifárias, né? Que são os recolhimentos, e as barreiras não tarifárias, que são esses processos burocráticos de licença. Você viu que tem licença que demora 40 dias para sair? E a carga parada, como é que faz, né? Então tem muita empresa que ela paga multa, ela prefere pagar multa e despachar a carga dela, porque senão ela vai ficar parado, né? E para importar é muito mais ainda, né, penoso, olhando isso, oneroso do que exportar. Uhum. A ideia desse vídeo aí foi para a gente trazer realmente, né, a nossa consciência, o nosso aprendizado, que a gente não é sair importando só, né? Quando você vai importar para fins comerciais, é necessário você se especializar ou contratar empresas que fazem isso, né? Para dar esse suporte, pelo menos no começo, dando esses primeiros passos, até que a empresa pegue esse know-how, né? Entenda realmente os trâmites, o caminho das pedras, porque é muito burocrático, tem muita coisa para ser feita, é muita tarifa, e tem que conhecer os órgãos anuentes, né? Conhecer os órgãos anuentes é extremamente importante para saber entender desse órgão, saber aquilo que eu estou importando, se vai passar por algum órgão específico, como Anvisa, né, IBAMA, seja qual for, né, e entender os trâmites desse órgão, né? Primeiro, para ver prazos, documentos, modelos que devem ser preenchidos de acordo com as regras deles lá, né? E fora os recolhimentos de taxas, né? E é tudo via Siscomex, vocês perceberam isso, né? É tudo alimentado no Siscomex, e lá você acompanha todo o trâmite, né? Se foi deferido ou não, se tem alguma exigência, né? E aí, se você pode contestar ou não isso aí, tudo via sistema. Então, assim, muitas vezes você não tem um contato com pessoas, né, lá, é tudo via sistema. Então, por isso que contratar equipes e empresas que fazem isso é muito mais vantajoso aí, e você ganha tempo, né, em relação a isso. Tá certo? Voltando aí para nossa telinha, né? Nossa telinha de. Queria propor aqui para vocês um exercício, ó. O que vocês responderiam para a gente aqui, ó? Estão vendo aí? As operações financeiras em comércio exterior, segundo as normas cambiais, têm por objetivos padronizar as operações de entrada e saída de moedas estrangeiras no país. Toda organização que deseja desenvolver o seu plano de internacionalização precisa ter conhecimento sobre o mercado de câmbio e sua influência no processo de exportação. No Brasil, as regras cambiais estão sob controle de qual órgão, gente? Na quarta aí, que é a D, Banco Centrado do Brasil, tá errado, é Banco Central do Brasil, tá? Foi erro aí de digitação, é Banco Central do Brasil. Mas dentre essas opções, qual que vocês escolheriam? Pode pensar, tá? Tempinho para vocês pensarem aí. Só. Fala muito sobre Siscomex, mas não sei. Falou muito disso, né? Hoje.
Tati, o Elton estão vivos também? Sim, Tô dormindo, só. eu acho que seja o Bacen. Por ser sobre câmbio, dinheiro, Eu estou em dúvida entre o Bacen e o Siscomex. eu acho que é o E o Banco Bacen. do Brasil não é. Porque o Siscomex, ele é todo o processo, né, na verdade, de importação, não focado só na parte de câmbio, ele é todo o processo. Então, mas ele também... então, ele se encaixaria nessa parte de desenvolvimento do seu plano de É internacionalização. por isso que dele é a união da Receita Federal, do Bacen, porque cada um cuida de uma parte. Professor, para de beber água. Responde a gente. Não, eu não tô tomando água, não. Sim, mas o que vocês vão escolher? Assim, escolhe o mais, Bacen. gente. Não, Bacen. você vai no Bacen. Quem tá falando? Andriele, né? Isso. Bacen. E a Tati? Eu também. Vai no Bacen? E o Elton? Eu tô em dúvida, mas eu acho que é o Bacen, sim. Tava pensando aqui. Bom, a Tati matou uma coisa. Eu acho que foi a Tati que falou que o que está sendo perguntado, né, gente? Então toma cuidado com isso, porque não é que é pegadinha, mas atende-se a pergunta. Não há resposta. Ó, no Brasil, quais as regras cambiais estão sob o controle de qual órgão? Então não está perguntando de todo o trâmite do comércio exterior. Se perguntasse, né, é o Siscomex. Né? Mas quando tá falando de câmbio, o controle do É o câmbio, Bacen. essa é a pergunta. O controle do câmbio é o Bacen. Cadê? Entendi. Very good. Ai, ela. Nossa senhora, o tamanho da pergunta, Deus. Andriele, antes que você saia, leia pra gente, por favor. Só queria falar agora, o senhor perguntar. Ó, as compras internacionais podem representar para uma empresa a oportunidade de melhorar sua capacidade produtiva, inovar seu parque industrial e até reduzir o custo de produção de um produto, quando consegue fazer uma boa negociação. Porém, é necessário que a empresa elabore um plano de importação para estudar todas as etapas e conhecer as vantagens e desvantagens em fazer uma importação direta. Caso seja inviável para a empresa, ela poderá adquirir o produto no mercado interno através de um terceiro. A compra indireta, conhecida como importação por conta e ordem de terceiros, poderá ser utilizada pela empresa nacional. A empresa que prestará o serviço e a empresa adquirente terão responsabilidades distintas. Indique a alternativa correta que define as responsabilidades da empresa prestadora de serviço e da empresa adquirente na importação por conta e ordem de terceiros. Qual as alternativas, professor? São essas. Atrás de Trend. trending. Eu sou muito boa. Não precisa ler, não. Não vou ler, Não não. precisa ler, não. Mas assim, antes que você saia, tá? Eu quero saber a sua resposta, viu, querida? Querido, peraí. Eu acho que é A. Por quê? Não, não acho, não. Peraí. Quase que faz. Ai, Jesus. O que você tá falando, Elton?
Lise, Jesus. Vai por eliminação, gente. Ai, professor, esse negócio de eliminar, eu quero eliminar tudo, ó, tá? Lembra da menina no Natal, né? Que Deus elimine Deus te vocês aí, ó. elimine. Não A adianta, a Trade, oração de criança ela... é muito pura. Total. Ó, a Trade, ela atua como mandatária? Não. Ah, ela é uma prestadora de serviços, né? Não é mandatária, é? Somente a empresa que presta serviço deve estar habilitada no Siscomex? Não, Ou Não. todos os envolvidos? todos os envolvidos. Então você também elimina a C, né? Aham. Porque uma fala de prestadora, a outra fala de adquirente. Os recursos financeiros para pagamento de impostos e taxas são por conta da empresa Não. que presta serviço? Não. Então qual é a resposta? Não sei. Então, Ó, pode ser até que sim, mas. A B, né? Oxe, É a B? se você, ó, vamos prestar. Se você está contratando uma empresa, né, para fazer todo esse trâmite, por que que a outra empresa também tem que estar envolvida nisso? uai, porque é produtos dela. Mas Não, no mas é a empresa Siscomex, que a gente Radar. Pode falar, Andriele. Não, é porque a gente contratou alguém específico aí, senão seria uma importação indireta, né? Que daí a gente que faz. Não, se for direta, você tem que estar no Siscomex, Radar, né? Sim, Se sim. você não é, se você faz indiretamente, Daí quem está realmente exportando que vai estar habilitado no Siscomex. Não quer dizer que você, empresa, fabricante, não tem que estar ligado aos órgãos anuentes, né? Às licenças. Isso não. Mas ao Siscomex, quem vai operacionalizar o Siscomex é somente a empresa que presta serviço. Se você Mas de faz... alguma forma, a empresa que é a prestadora de serviço, ela tem que mostrar para quem ela está prestando esse serviço para eles. Sim, isso assim, ela vai estar lá dizendo que ela é uma prestadora de serviço em nome de tal empresa, né? Mas a empresa, digamos, de origem, que só produz, não precisa estar nesse sistema Siscomex Radar, para controle, Radar, que é para o controle das entradas e saídas, em importação e exportação. Mas atender às outras legislações, né? Regimes aduaneiros, órgãos anuentes, tudo bem, mas quem vai operacionalizar o Siscomex é quem presta serviço, no caso de uma compra indireta, né? Entendeu? Tá bom? Não é difícil, tá vendo? Não é eliminação. Vamos mais uma? Essa eu quero ver, hein? Elton, por favor, você pode nos ajudar enquanto eu tomo água? Claro, posso sim. Vamos lá. O processo de comércio exterior no Brasil é administrado por órgãos gestores e anuentes que regulam as práticas do comércio de acordo com as relações internacionais. Toda empresa que manifestar seu interesse em se tornar internacional precisa obter seu registro e sua habilitação junto aos órgãos competentes, especialmente aqueles que regulamentam o setor em que atua. Para fazer uma importação, ao encaminhar a documentação para ser analisada pela Receita Federal do Brasil, a empresa será habilitada conforme sua capacidade. Qual o limite de habilitação junto ao Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex Radar, para opção limitada? Essa eu sei. Vamos lá, a gente falou isso hoje, né? Vamos lá, limitada. Entre 50 mil e 150 por período de 6 meses. Você está afirmando isso ou está dizendo só que talvez? É isso. Ah, tá. E o Elton? Deixa eu ver.
Tati. Eu acho que é entre 30 mil e 150 mil por período de até 6 meses. É, a C, né? É. Tá. E a Tati? Não sei. Anotei errado, então. Anotei. Peraí. A gente Eu não espera sei, você, não. Tati. Senhora Sampaio. Essa eu realmente não sei. Prefiro não chutar. Tá, então tá. Vamos ver quem que Nossa. acertou? André. Ah, sim. Por Eu quê? anotei. Quer ver, ó? Vamos lá atrás, ó. No começo da aula. Olha lá, ó. Olha lá. Ah, Ó. verdade. Tá vendo, ó? Então, entre 50 acima desse superior, né? A 50 a 150, ela é limitada. E acima de 150, ela é ilimitada. Então, não teve nenhum 30 mil, não, viu, Elton? Ah, É que mas eu não tava o que eu prestando pensei? atenção. Eu pensei que começaria com um valor baixo até os 150 mil, porque depois seria ilimitada. Ah, Então, eu tá. fui assim, pelo uma lógica que eu pensei. Entendi. Entendi. Tá. Mas aí você marcou, não foi, André? Você deve ter marcado isso, né? Uhum. Eu marquei. Beleza. Gente, a aula tá tranquilinha hoje, ó. Aí, o que acontece? Tá curtinha mesmo a aula, tranquila. O que eu ver com vocês? Antes do obrigado aqui, tem um exercício, que é o estudo de caso, tá? Uhum. Aqui, ó. Importação via bagagem do passageiro. Muito comum, mas é possível. Então, tem uma situação, um problema do senhor Júlio, tá? São 2 folhinhas aí. E aí, eu queria ver com vocês. Vocês querem fazer agora? Eu paro aqui, espero vocês, sem nenhum problema. Estou à sua disposição, tá? Querem fazer agora e responder agora? Ou querem que eu mande isso para a Tati, vocês resolvam e na próxima aula vocês respondem para mim? Vale nota, tá? Vale 500 pontos essa atividade. É para responder em pronúncia ou é para mandar por e-mail? Não, verbalizar só pra Ah, gente, entendi. tá? Aí, ou faz hoje, a gente espera vocês sem nenhum problema, tá? Espera aqui, vocês vão fazendo, ou quer que eu mando pra Tati, respondo, aí semana que vem começa a aula respondendo. Por mim, podia ser hoje. Tá, beleza. O que vocês Tati, acham? Andriele, Tati. Por mim, tranquilo. Eu tô indo trabalhar, mas eu vou escutando no ônibus. Então beleza. Perfeito. Aí, você vai escutando e vai respondendo, né, querida? Ah, eu Valeu mando, nada. eu Não tem mando problema pelo o WhatsApp barulho pra do Tati, a busão, Tati não. lê. Ó, eu vou deixar aqui então. Eu vou mandar agora pra Tati via o WhatsApp, tá, Tati? Nesse momento, estou te mandando. Porque são 2 páginas, tá vendo? Aí vocês também podem olhar pelo WhatsApp. Aí Ok. a gente para então agora para um café também, se puder, né? 10 horas. E aí, vamos colocar 10h30, a gente volta para responder? Pode ser? Eu vou ficar tá. aqui também ouvindo vocês. Qualquer coisa vocês me chamam, tá? Eu vou ficar mudo, mas ouvindo vocês. Então, BR, professor! E eu vou estar lavando louça enquanto eu espero vocês. Tá, eu vou tomar um café então, que eu penso melhor. Toma café, viu, Elton? Vai pegar o seu ônibus aí, o Andriele. 10h30 a gente retoma aqui, tá bom? Vou lotar. Tá bom. Falou, até já então. Tô mandando pra Tati agora. Peraí. Tá bom então, professor. Bom café, Elton. Bom café, Obrigado. Tati.